Existe alguma quantidade ou é assim, pelo menos leia mais do que você leu no passado, que pelo menos você já vai estar muito na frente? A minha sugestão é que a gente tente fazer isso virar um hábito. Então, assim como uma pessoa, por exemplo, olha, agora eu vou começar... Eu vou fazer um curso, a cada bimestre eu vou fazer um curso diferente. E a pessoa se programa pro resto do ano para isso. A minha sugestão é que a pessoa coloque 10 minutos de leitura por dia durante uma semana, por exemplo. E aí, na próxima semana, ela aumenta isso para 15. Depois, ela aumenta isso para 20. Tem gente que faz por número de páginas também. Então, por exemplo, eu vou começar lendo 5 páginas por dia. Durante uma semana, eu vou ler 5 páginas por dia, depois vai aumentando isso. Essa é a sugestão mais simples que eu realmente dou para as pessoas irem fazendo isso virar um hábito. Tem gente que começa desse jeito e aí em uma semana vê que já tá lendo triplo, porque realmente se habituou àquilo, gostou daquilo, porque é um bicho, gente, que pega a gente e a gente sai fazendo muito. Mas se a gente se propõe a fazer desse bem pouquinho mesmo, se você não leu nada, se a última coisa que você leu na tua vida foi, sei lá, no ensino médio, então não precisa começar lendo um calhamaço desse tamanho. É coisa pouquinha mesmo, 5 páginas por dia. Pronto. Ou 15 minutos, tá? 5 páginas ou 15 minutos. E aí vai aumentando no seu próprio ritmo. É assim que vira hábito. Não tem muito segredo, não, assim. É de fato... É que nem como se fosse pra academia, né? Você começa caminhando. Exato, xingando até todo mundo. Aí depois, a hora que você vê, você tá correndo maratona. Exato, é bem isso. Mas sabe qual é a questão que eu vejo, por exemplo? Eu acho que esse é o caso do Braulio. Que não lê a placa. Eu já vi que esse episódio vai ser muito chato pra mim, mas tudo bem. Cara, desculpa, mas no ensino médio a gente lê uns livros que não é pra gente ler naquele isso, é trauma que eu tenho. Mas é verdade, A gente tá na frente de alguém que... Você lembra de algum... Olha, eu querendo entrevistar. Você lembra de algum livro que te mandaram ler no colegial? Não, porque eu nem... Tá vendo? Pulou a prova do livro, colou do amigo, leu só o resumo, alguma coisa. Então, isso é bem delicado, assim. Tenho formação como licenciatura também, né? Eu sou formada em artes cênicas e fiz licenciatura também, então tenho habilitação para dar aula e tudo mais. E nas aulas de didática na faculdade, nas aulas que tinham a ver com isso, a gente se questionava muito com relação àquilo que é obrigatório, de fato. Não dá nem pra gente entrar muito nesse discurso de quanto a gente tem que melhorar na educação do país, tá? Porque senão a gente fica louco aqui hoje. Mas uma coisa que é muito concreta sobre resquícios que a gente tem de uma educação que pode ter prejudicado a gente de certa forma é quantos possíveis leitores foram mortos no colegial porque eram obrigados a ler Memórias Póstumas de Brás Cubas. Total. Com o quê? 13 anos de idade? Gente, é brilhante. Eu sou fanática por Machado de Assis, mas aquilo não dá pra uma criança de 13 anos de idade ler, tentar entender e colocar em prova depois. E depois ele nunca mais vai querer ver Machado de Assis na vida. Que é brilhante, enfim, sou suspeita, mas eu acho que é bem delicado a forma... Não tenho solução pra isso, tá? Isso é uma discussão bem longa, mas eu acho que é muito delicada a forma como nós somos obrigados a ler na escola e depois resolver aquilo em prova depois também. Então, não é por prazer. Não existe total. Um incentivo a criar o hábito, justamente. É um fardo. Então, eu tenho que ler, porque eu vou ser cobrado depois, vai ter uma prova depois. E a gente vai minando, matando possíveis leitores. Vai na força do ódio. Vai na força do ódio. Eu não sei por que eu amo ler. Eu sempre amei. Mas quando eu era criança, o meu avô comprou pra mim a assinatura da revista da Mônica. Sou louca pelo Cebolico. Eu amava ler. Então, eu ficava esperando chegar as revistinhas pra ler. E eu lembro que eu lia com dó, falando, vai acabar. Fica contando assim. Então, eu acho que é isso. A gente entender que existem leituras muito agradáveis. Sim. E mesmo quando adultos, tem livros que eu leio, apesar de eu gostar de ler, tem livros que eu leio que eu falo, mano, que livro porre. Você larga? Largo. Eu também. Aí eu não vou perder tempo com um negócio que eu também já larguei alguns já. Amor, Mas isso é polêmico, sabia? Essa coisa de pode largar um livro, é ruim, é feio deixar um livro. Eu tô sendo um mau leitor se eu deixo o livro. E assim, te perguntei para saber o que você acha também, porque eu acho que isso é muito saudável quando a gente diminui essa culpa. Já é um hábito que a gente vai colocando aos poucos no nosso dia a dia. Aí imagina a pessoa que tá tentando formar esse hábito, se cai na mão dela um livro que não teve a ver com ela. Aí ela fica ali se torturando. Isso voltam as memórias, eu acho, de tudo que era no colegial, por exemplo, né? De tenho que ler isso. Não tem nada, gente. Graças a Deus tem livro a dar com pau no mundo inteiro, autores diferentes, temas diferentes, gêneros diferentes. Não gostou? Eu sugiro, não sei como você faz, eu tenho uma métrica que é assim, entre 50 e 60 páginas. Eu vou até esse número de páginas, se não rolou, pode ser o clássico que for. E já larguei vários. Mas eu largo também. Eu largo. A vida é muito curta pra gente se forçar a ler uma coisa que não tá rolando. Porque olha um paralelo.
Por exemplo, você começa a assistir uma série. Sim. A série tem 6 temporadas. Você assiste, sei lá, 5 episódios. O negócio não tá fluindo. Você vai continuar? Não. Tipo, pega o chicotinho e fala, não, eu sou obrigada. Tipo, não. Exato. A leitura tem que ser um hobby. Apesar de muitas vezes a gente estar lendo alguma coisa que vai agregar na nossa vida, é um hobby. Então a gente não pode fazer uma tortura. Na verdade, eu acho que é o primeiro... É a minha primeira defesa com relação à leitura é justamente isso, que te traga prazer. Né? Eu tenho um amigo que diz muito, ele diz que isso ajuda a gente a nos tornar pessoas melhores, né? E eu concordo plenamente com ele, o Simon, uma pessoa muito querida, mas eu também acho que junto disso precisa existir um prazer. Daquilo vem o aprendizado, as vivências que você experiencia, os sonhos que você sonha dentro de um livro, a vida que você experiencia por algum momento enquanto está lendo e tudo mais. Mas se a função primeira não for prazerosa, eu acho que não faz muito sentido. Eu acho que tem outra coisa pra gente fazer, gente. Então, eu leio primeiramente por isso, por esse motivo. Tudo que vem depois, e são muitas coisas realmente que vêm depois, são coisas que somam, eu acredito. Mas o primeiro momento é pra fugir disso aqui tudo, gente. Isso aqui é pesado. Viver é pesado. Por melhor que seja a nossa vida, por mais que a gente conquiste coisas, tem coisas, tem momentos que só você com um livro... Só o livro, na verdade, é capaz de te fazer esquecer disso aqui fora. Tipo, você entra num mundo, um mundinho só seu ali, um fantástico mundo ali. Exato. Exato. Eu sei que a gente tem que conversar sobre a sua vida, mas eu só tenho mais uma pergunta pra fazer. Por favor. Eu tenho uma pergunta que eu quero ter esse desbloqueio hoje. Não, rapidinho. Qual que é? Quando você acaba um livro, você sente falta de alguns personagens? Mano, tem uns que eu falo, eu tô com tanta saudade dele. Muito. Tem aqueles que você faz a imagem, né, obviamente, e aí o que ele fez depois. O ponto final, assim, do livro, pra mim, é meio sufocante, às vezes, porque eu penso, mas o que ele fez ou falou, ou pensou depois? Como é que foi, né, depois? Mas isso que é o mais mágico, eu acho, também, porque quando o livro fica contigo, quando o personagem fica contigo, significa que o autor foi bom realmente no que fez, assim. Eu adoro esses personagens que ficam, mas é sofrido também. E por isso que é bom. Porque é igual orgasmo, sabe? Você sofre, mas adora. Por isso que é bom, gente. Muito bom. É por isso que é bom. Existe alguma técnica? Ele ou quer alguma... aprender a ler. Ai, tô adorando. Convertendo um leitor ao vivo. Eu vou. Vai dar certo. Vai. Esse ano eu tenho certeza que E vai a gente sair. é o seguinte, se a gente não conversar sobre a vida da Gabi, ela volta para um segundo A gente episódio, vai, tá, gente? A gente vai chegar lá, calma aí. Existe alguma técnica, alguma forma, algum jeito que você consiga ler melhor para você aprender? Ou existe alguma forma de ler um livro certo? Acho maravilhoso isso, porque uma das perguntas que as pessoas fazem, uma das angústias, eu acho que as pessoas têm, é essa coisa da... Como eu posso ler mais rápido? Como eu posso... É legal fazer leitura dinâmica? E como eu posso ler um livro e sem demorar um mês inteiro? E eu penso diferente. Eu acho que... O principal motivo, o principal objetivo, na verdade, é você aproveitar aquilo. Então, eu não sugiro, eu não incentivo técnicas de leitura dinâmica ou como passar os olhos por uma página e tentar assimilar aquilo. Eu não compactuo com essa ideia. Eu acho que o principal é você degustar, aproveitar aquilo. Nem que você demore um mês inteiro para ler o livro. Não é competição. Não é... A gente estava brincando um pouco antes de entrar no ar, a gente estava brincando... A Ju me falou... Você vai contar? Você já contou isso alguma vez? Não. Meu Deus. Um dia, uma hora ela conta. Eu não vou dar spoiler. Não, vamos contar agora. Então conta. Conte. Conta. Porque As pessoas estão eu fiquei curiosas. chocada e olha que eu sou uma leitora... É que teve um ano, gente, que eu li 115 livros. Pausa dramática. Tem cabimento um negócio desse? Pausa dramática. Mas eu só preciso explicar para as pessoas. É Diga. porque as pessoas falam, você não Não vivia mais, né? Era só uma troca. Por exemplo, às vezes as pessoas antes de dormir vão assistir uma série. Perfeito. Eu lia. Às vezes a pessoa para comer quer assistir alguma coisa. Eu lia. Às vezes as pessoas estão no consultório esperando aquele abençoado daquele médico que está atrasado te atender, fica no Instagram, eu lia. Perfeito. Entendeu? Então, é por isso que eu consegui ler. Muito obrigada. Não sou uma pessoa tão boa na vida. Não, acho que a gente pode falar depois, inclusive, sobre isso. Sobre como a gente pode... Mas eu não tenho tempo no meu dia. Tem, a gente prova que tem. Daqui a pouco a gente pode entrar nisso também. Mas só pra voltar, eu acho o seguinte. Se aquilo virar uma obrigação de eu tenho que ler um livro por mês, eu tenho que cumprir tantas páginas aqui e agora, eu acho que isso vai minando a tua vontade de continuar e fazer aquilo virar um hábito. Mas Gabi, você falou agora há pouco que a pessoa pode colocar uma meta diária. Sim, mas para que isso vire o hábito, no comecinho, e é uma meta bem baixa, você percebe, bem palpável, 5 páginas ou 15 minutinhos. Não é um fardo, não é um peso, não é nada. É uma meta que quando você acaba, você fala, putz, eu não quero acabar. Exatamente. Não é algo distante, não é algo impossível, não.
Não, é bem curtinha. Se você quiser, na primeira semana, se manter fiel àquilo, inclusive, mantenha-se. Acho difícil, porque geralmente as pessoas começam a engatar. Mas voltando. Então, esse tipo de técnica, primeiro, eu nunca quis, como leitora, me envolver com esse tipo de técnica, porque pra mim, justamente... a gente estava falando agora que tem personagem que a gente não quer nem se despedir. Imagina se eu vou querer passar o olho correndo pra dizer tchau logo pro personagem, ou pra acabar logo a história. Então, quanto mais eu puder prolongar aquele momento, mais gostoso é aquilo. Então, por isso que as boas obras, eu acho que os bons livros envolvem tanto a gente não quer passar correndo. Aí a gente pode falar, por exemplo, de livro técnico. Mas e os livros técnicos? Aí, gente, eu reforço, inclusive, a importância de parar e ler aí lê com grifa-texto, lê com papel, lê com coisa escrevendo e tudo mais, porque aí que você não pode passar o olho mesmo correndo naquilo. Como é que você fixa aquele tipo de informação? Como é que você apreende aquele conceito se você passar o olho correndo, se você fizer algum tipo de leitura dinâmica? Então, na verdade, eu não sugiro esse tipo de técnica nem quando é para você aproveitar uma obra de ficção e nem quando você está estudando um livro técnico.